Você já surtou de verdade? Você já presenciou alguém no seu momento, um dia de fúria? Nutella! Não, Nutella! Eu já vivi os dois. No primeiro, eu me senti uma idiota. No segundo, eu senti um medo descomunal. Não sei vocês, mas no dia a dia eu tenho sentido as pessoas um pouco mais estressadas, principalmente no trânsito. Parece assim que 2019 abriu um portal e que aí seres malignos começaram a invadir a mente das pessoas. Porque é muita briga no trânsito, uma pessoa fechando a outra, xingamentos e tudo isso parece que vai deixando um clima de estresse maior, né, no ar. No dia 7 de maio desse ano era meu aniversário. Antes de ir para a comemoração com a minha família, eu precisava resolver uma pequena questão de trabalho. E aí eu tinha que me deslocar, eu estava no centro da cidade e tinha que me deslocar para um ponto um pouco mais extremo. Nesse dia estava chovendo bastante, assim, o trânsito estava muito complicado e a via pela qual eu tinha que passar, ela estava em obras. Então eu estava seguindo pelo lado direito, né, o trânsito muito parado, então assim, o carro andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho, parava. De repente, e eu tinha que, assim, como tinha obra do lado direito, eu tinha que andar na minha faixa, só que um pouquinho invadindo, chegando a invadir até o lado esquerdo em alguns pontos. Aí de repente eu ouvi uma buzina de uma moto e quando eu olhei pro lado, eu vi um homem assim gesticulando e gritando e me xingando e tinha uma mulher na garupa dele. Esse homem ficava me xingando, dizendo que eu tinha que andar, ele fazia sinal pra eu andar na minha faixa. Eu peguei e fiz um sinal pra ele do tipo assim, ó, anda você na faixa onde estão os carros, né? De repente esse homem, ele surtou. Ele ficou muito nervoso, ele começou assim a me xingar, eu não sei direito o que ele falava, e eu fui ficando com um pouquinho de medo, porque eu percebi nitidamente que ele estava muito alterado. Ele estava de capacete, mas eu conseguia assim olhar no olho dele e ver um ódio que destilava assim, uma coisa descomunal. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha passado por uma situação de tanto estresse no trânsito como dessa vez. E aí de repente o homem gritou assim, olha aqui, eu só não desço daqui, te meto a mão em respeito a ela. Apontou pra mulher que tava atrás na garupa dele e aí virou pra mim e falou assim, sua vaca! E acelerou a moto. Nessa hora, a minha primeira reação foi ficar muito nervosa. Mas assim, eu fiquei muito nervosa e eu xinguei ele, nem lembro o que eu falei, mas enfim, eu xinguei. E ele foi embora. De repente, me bateu, foi assim, numa questão de segundos, do nervosismo eu comecei a chorar. E eu chorei muito e com medo, porque eu pensei assim, se esse homem tivesse de verdade com uma arma na mão, ele provavelmente teria atirado em mim. Ele estava completamente descontrolado, era uma coisa assim, era um ódio que com certeza não foi por um problema de trânsito, ele provavelmente estava com algum outro problema e estava descontando aquilo ali no trânsito. Dias depois desse incidente, eu ganhei do meu amigo Márcio Mota um livro chamado Inteligência Emocional. Eu ainda estou no início da leitura, mas já me chama muito a atenção como o autor pontua a forma como a falta de controle sobre as nossas emoções pode causar muitos problemas pra gente e até muitas tragédias. É óbvio que eu não vou me atrever aqui a falar naquelas questões mais científicas, mais técnicas, que fatalmente eu vou acabar me equivocando falando alguma bobagem. Mas o Daniel conta que a gente tem no cérebro uma parte chamada amígdala. Não é a mesma amígdala da garganta, né? E essa amígdala do cérebro, ela é chamada de sentinela emocional. E é essa amígdala que nos faz agir por impulso. Que ela pode ser boa, como por exemplo você desviar o carro no momento em que você percebe que vai causar uma colisão, ou pode ser negativa, como por exemplo esse motoqueiro que se deixou levar pela emoção, quer dizer, algum gatilho emocional foi disparado nele que ele perdeu completamente o controle do que ele estava fazendo. Quando eu era adolescente, meu pai dizia e brincava muito comigo, porque ele dizia que qualquer coisinha eu ficava nervosa e subia batendo as pernas, subia a escada batendo as pernas, batia as portas, jogava coisa no chão, aquela coisa de adolescente, perdendo o controle emocional, e aí agia dessa forma como que para liberar uma adrenalina que subia num momento de raiva. E eu confesso que já fiz isso até adulta, não foi um privilégio da época da adolescência, não. Ou melhor, não vou usar a adolescência como uma desculpa. Mesmo na vida adulta já me peguei, sobe aquela raiva e aí no impulso eu jogava algo no chão, já tive até prejuízos financeiros em virtude disso. Em todas esses casos que eu tô falando pra vocês, eu me deixei levar completamente por aquela emoção inicial, sem ter o tempo de segurar,
de refletir, de falar, não, peraí, conta até 10, né, controla essa raiva que tá desproporcional a essa sua reação. Confesso pra vocês que no final de cada um desses meus surtos, eu me senti uma perfeita idiota. Porque eram situações em que eu podia sim ter me controlado, não precisava ter me descontrolado dessa forma. Ou seja, esses acessos de raiva, eles foram completamente desproporcionais ao que de fato tinha acontecido. Se eu tivesse contado até 10, se eu tivesse respirado, provavelmente eu teria percebido que existiam outras formas de eu resolver aquelas questões. Coisa que tem acontecido muito, né, com as redes sociais são aquelas discussões. Confesso pra vocês que eu já me meti em várias delas, inclusive, principalmente na época da eleição passada, que ela foi particularmente muito estressante. E aí, assim, às vezes eu me via digitando que nem uma louca, com muita raiva mesmo. Confesso, eu tava muito brava. E aí, só que eu comecei a perceber que tudo estava me fazendo muito mal. Eu não estava conseguindo ter discussões saudáveis, eu não estava conseguindo trocar ideias de forma que trouxesse conteúdo bom pra mim e de repente conteúdo bom pra outra pessoa. E aí, a partir desse ano, eu me posicionei da seguinte forma: eu evito assuntos políticos nas redes sociais. E confesso que muitas vezes eu evito falar de política no cara a cara também, no olho no olho. Se eu percebo que aquela pessoa vai por um lado em que talvez ela vai me estressar, eu não vou gostar, eu me omito. Eu prefiro fazer um ah tá, e aí eu mudo de assunto. Pode parecer para alguns uma atitude covarde. Para mim foi uma atitude de proteção, foi uma autoproteção. Eu quero me preservar a minha sanidade, preservar a minha tranquilidade e a minha paz. Vou discutir política, vou tentar fazer algo que possa mudar, né? Tem algum comportamento que realmente cause algum efeito positivo, já que me incomoda tanto, de repente eu vejo algumas injustiças ou não gosto de uma coisa ou outra, mas eu prefiro agora agir do que de repente ficar discutindo, seja através de rede social, seja olho no olho. Isso eu acho que se deve muito ao autoconhecimento. Inclusive nesse livro Inteligência Emocional, o Daniel Goleman fala muito sobre isso, que quando você quer inteligência emocional, um dos primeiros passos, e eu não vou dizer aqui que eu já atingi a minha inteligência emocional, porque eu estou muito longe disso, mas um dos primeiros passos é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a perceber onde estão os gatilhos que podem disparar aquele acesso de raiva, aquele descontrole, que eu acabei de falar pra vocês. Nas redes sociais eu optei por não falar de política, ignorar esse assunto na medida do que é possível, para que eu não me estresse, porque eu percebi que esse assunto, ele estava disparando gatilhos que estavam me fazendo mal, estavam me deixando até deprimida, inclusive. Acho que o importante é a gente tentar não tomar a decisão de cabeça quente, seja ao escrever um texto numa rede social, ao responder alguém, seja no trânsito, quando alguém fechar a gente, né, quando alguém xingar, a gente tentar contar até 10, respirar profundo, esquecer aquela pessoa, deixa ela ir embora com o nervosismo dela, porque muitas tragédias podem ser evitadas, inclusive, se a gente começar a ter esse tipo de atitude. Aí, como diz o Goleman no livro, temperamento não é destino. Muitas vezes a gente usa como desculpa, mas o meu temperamento é quente mesmo, eu sou descendente de italiano, no meu caso, né, tem uma parte italiana, uma parte nordestino, então é fácil você usar isso como desculpa, né, mas não. A gente pode sim controlar o nosso temperamento. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você, eu te convido a curtir, a deixar o seu comentário e a compartilhar com seus amigos. Agora, se ele também não fez o menor sentido, se você acha que eu falei aqui um montão de bobeira, deixe seu comentário também pra eu saber. Essa você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as novidades e eu te vejo na próxima semana com Não Surta!